Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse momento atípico que nós estamos vivendo e a necessidade das coisas continuarem acontecendo, nossas aulas a gente precisa continuar, então vamos ver as ferramentas que nós dispomos, né, para poder fazer render ainda a nossa disciplina, tá? Ainda nós tivemos a oportunidade de adiantar bem o nosso conteúdo, tá? Oportunamente, então agora a gente vai só finalizando. Então foi disponibilizado para vocês lá no AVA, muito material muito rico, e assim vocês têm a oportunidade de estar aprofundando estudos de conteúdos, inclusive, que nós já havíamos visto em sala de aula, tá? Mas esses vídeos agora, eu vou fazer pequenos vídeos para que a gente possa tá retomando esses estudos para que eles não fiquem muito longe do nosso presente, tá? Então, nosso objeto de estudo é processo de execução. Nós sabemos que o processo de execução tem uma finalidade muito distinta do processo de conhecimento, então o nome ajuda muito. Então, o processo de conhecimento tem essa finalidade de conhecer dos fatos para dizer o direito, enquanto que o processo de execução tem essa característica de satisfazer, tá? Aquilo que está previsto, consagrado no título executivo, quer ele seja judicial, quer ele seja extrajudicial. Então, nós vamos estar estudando agora o processo de execução de título extrajudicial, constante lá do artigo 771 até o 925, que era o objeto de estudo do nosso semestre, tá? Então, nós começamos estudando os princípios constitucionais do processo executivo, inclusive está disponibilizado lá no AVA para vocês, eu fiz questão de colocar também. Aí nós falamos oportunamente sobre o princípio da autonomia do processo de execução, que ele tem uma finalidade própria, acabei de dizer que ele tem uma finalidade distinta do processo de conhecimento. Falamos do princípio do título, que é nula a execução que não tenha título, né? Até o próprio artigo 803 ele vai trazendo uma informação super importante nesse sentido, que a execução ela é nula, tá? Ele é essencial, imprescindível. E a obrigação constante no título tem que ser líquida, certa e exigível. O princípio do contraditório, então assim, falei para vocês em determinado momento que o contraditório foi até questionado se existia ou não no processo de execução. Ele existe, ele é um pouco mitigado, um pouco reduzido, mas ele acontece. E nesse momento eu fiz uma observação importante para vocês, que é justamente sobre a objeção de pré-executividade, né, ou exceção de pré-executividade, que está constante lá do artigo 803, parágrafo único, tá? Deixa eu confirmar aqui, do CPC. Isso, 803, parágrafo único, que fala justamente sobre que essa nulidade, que trata o artigo 803, tá? Pode ser pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento pelas partes, independentemente de embargos à execução, ou seja, dentro do próprio processo de execução você pode arguir essas nulidades, tá? Essas questões de ordem pública. Falamos também do princípio da responsabilidade patrimonial ou da realidade, então, ou seja, a execução ela não recai sobre a pessoa do executado, mas sim sobre seus patrimônios, e oportunamente nós vamos falar sobre responsabilidade patrimonial. E, inclusive, vocês já estudaram sobre isso, tá? Salvo os bens que são impenhoráveis, tá? Recai sobre os bens presentes e futuros, tá? A execução, tá? Os atos de expropriação. Então, não cai sobre a pessoa, tá? Nós sabemos que tem até possibilidade de prisão, mas o objetivo não é a prisão, por exemplo, na ação de execução de alimentos. Tem o princípio da menor onerosidade causada ao devedor, tá? O artigo 805, ele vem tratando sobre isso, quando se por várias formas se puder fazer, né, acontecer a execução, que ela aconteça da forma que cause menos prejuízo ao executado. Você feriria, inclusive, também o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Princípio da disponibilidade da execução, ou seja, o próprio dispositivo legal, aqui, deixa eu achar o artigo 775, ele vem falando para nós que o exequente ele tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas, tá? E na desistência da execução tem que se observar o que está previsto lá no artigo 775, ou seja, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, tá? Então, se a defesa versar sobre questões processuais, eu posso desistir a qualquer tempo. Mas, se o executado tiver embargado e tiver alegado questões outras que não sejam processuais, ou seja, defesa de mérito, aí precisa da anuência dele, tá bom? E é o que está no inciso 2. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.
E o princípio do resultado, ou seja, se busca com o processo executivo, tá, aquilo que se teria se a obrigação tivesse sido adimplida oportunamente, ou seja, né, o status quo ante, a devolução do status quo ante, tá, de restaurar ao exequente aquilo que ele teria se tivesse sido oportunamente adimplido. É isso, pessoal. Então, esses são os princípios. E aí a gente vai estar estudando agora um pouquinho sobre essas disposições gerais. Então, o processo executivo tem essa característica de satisfatividade, e essa satisfatividade se dá através de execução, que a execução pode ser direta, por subrogação, tá? Que é quando o Poder Judiciário, ele prescinde, ou seja, ele dispensa da colaboração do executado para a efetivação da prestação devida, tá? Há uma substituição do Estado nos deveres do executado, tá? Ele vai e satisfaz no lugar do executado, como, por exemplo, a própria penhora, o arresto, o sequestro, busca e apreensão, enfim. E a execução pode ser indireta, ou seja, com atos de coerção. O Estado juiz, ele promove a execução com a colaboração do executado, forçando a que ele próprio cumpra a prestação devida, por exemplo, com a imposição de multa. Tá? Importante nesse momento falar também um pouquinho sobre as medidas indutivas, que é quando você oferece para o executado uma vantagem para que ele efetivamente cumpra a obrigação. Tá? Lá no artigo 139, vem dizendo, inciso 4, vem dizendo que o juiz deverá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Beleza? Posto isso, aí a gente vai compreendendo um pouquinho melhor sobre o processo executivo. Então, é um prazer estar com vocês e desculpa aí as minhas falhas. Fiquem com Deus, beijo enorme.